E aí, pessoal, passando aqui para nós gravarmos aqui uma sequência aí de 3 vídeos sobre as 3 ciências usadas pelos pregadores, ou pelo pregador. Hoje nós vamos começar falando sobre hermenêutica. A hermenêutica é a primeira ciência que o pregador deveria conhecer ou deve conhecer, a hermenêutica bíblica, certo? E o que é hermenêutica? É essa indagação por onde nós vamos nortear aquilo que nós vamos falar. A hermenêutica, do verbo grego hermenei, que significa explicar, certo? Significa traduzir, interpretar. Em seu significado, o que é hermenêutica? A hermenêutica é a ciência da interpretação, ou a arte da interpretação. É a ciência que interpreta os textos, ou a ciência de interpretação do texto. É a ciência de interpretação do texto. A hermenêutica é a ciência que interpreta o texto. Isso falando sobre a hermenêutica bíblica, é a ciência que interpreta os textos bíblicos. Outra questão é que interpretar não é inventar interpretação da própria mente. Há pessoas que pegam um texto bíblico e ele lê o texto e inventa a sua própria interpretação, ou inventa uma interpretação da sua própria mente, cria uma interpretação, certo? Mas que interpretar o texto é interpretar corretamente. E o que é interpretar corretamente? É interpretar corretamente o texto dentro dos seus contextos. Interpretar o texto dentro dos seus contextos. Existe, falando em contexto, existe o contexto, é aquilo que vem com o texto. Existe o contexto geral do texto, falando no texto escrito, no que está escrito ali, no relato daquilo que está escrito. E existe o contexto imediato, que é aquilo que está antes, e aquilo que está depois do texto, ou do versículo que você está lendo, ou do texto da história que você está lendo. E também, falando em contexto, interpretar-se o texto dentro dos contextos cultural, por exemplo, contexto cultural, dentro do seu contexto histórico, e também dentro do seu contexto cronológico também. E assim sucessivamente, dentro do seu contexto cultural, histórico, cronológico, geográfico, do seu contexto literário, linguístico. Então, interpretar o texto é a ciência que interpreta. A hermenêutica é a ciência que interpreta os textos e interpretar corretamente. A hermenêutica é uma ciência formada por normas e regras de interpretação. Então, a primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a primeira regra da interpretação. Como eu já falei, uma ciência formada de regras, de normas. E eu vou citar apenas essas, são muitas, é um leque muito extenso, mas que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como assim? Quando você vai estudar um texto bíblico, e esse texto ele não fica tão elucidado para você, não fica tão claro para você, você vai buscar em outros textos paralelo àquele, ou em outras passagens paralelas,
E o que é a passagem paralela, o texto paralelo? É um texto que vai abordar o mesmo assunto, que vai falar coisas que estão ligadas àquilo que você leu, um texto que vai tratar do mesmo assunto. Então isso é um texto paralelo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você lê um texto e não compreender, não é fora da Bíblia que você vai buscar entender ou compreender. Você tem que buscar dentro da própria Bíblia a visão correta, o entendimento correto daquele texto ao qual você está lendo e estudando. Então fica aí essa pequena explanação, essa pequena explicação sobre o que é hermenêutica. Em breve nós voltaremos com mais um vídeo sobre mais umas das ciências usada pelos pregadores. Certo? Fica na paz, curte o nosso vídeo, comenta e compartilha para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho em nome de Jesus.